Olá, galera. Grande abraço para todos vocês desde já. Eu sou o Evandro Cardoso e estou aqui com essa galera de peso aqui, galera da astronomia. Não é astrologia, não, é astronomia, não confunda, viu? É bacana, olha só. Aqui está o Renato Poltronieri, ele que é o fundador da Astrocana e da organização Bramon. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele mais sobre a fundação, qual a importância da fundação para nesse meio da astronomia. Também estou aqui com o Tyson, ele que é o astrônomo amador aí, que logo aí está concorrendo para ir para o espaço, hein? Ó, vai para o espaço, vamos torcer para ele vai para o espaço, mas não é para explodir, não, ele vai para o espaço mesmo, tá certo? Tá? E aqui, daqui do meu lado aqui, está o Douglas, que é o empresário da fábrica de Telescópio Matão. Inclusive, vocês vão ver por que aquele telescópio está bem atrás ali da gente aqui, tá certo? Bom, eu sou o Evandro Cardoso. Eu queria perguntar primeiro de tudo aqui, como está tudo envolvido, a astronomia aqui, bacana, essa galera bacana da astronomia. Para o Tyson primeiro. Tyson, você é um astrônomo amador que está concorrendo aí para você literalmente ir para o espaço. Isso daí é verdade? Sim, procede, é bem verdade. É um programa da Série Space com parceria com da Blue Origin, onde vai levar 6 pessoas para o espaço no foguete chamado New Shepard. E um assento desse foguete vai estar reservado para um brasileiro. E eu estou nessa corrida aí para ir para o espaço. Você pode estar apoiando aí também. E depois eu vou perguntar para você perguntar para você como que faz para votar em você, para não votar, tá? É votar em você para ver como que faz para, quem sabe, levar você lá em cima, lá no alcance, para que você venha conquistar esse espaço aí. São 6 brasileiros. Um brasileiro só, são 6 assentos, são 6 assentos mundial, e aí aqui no Brasil. Pro Brasil. Rapaz, bom, daqui a pouco eu vou falar onde que ele está ali na classificação. Também está aqui o Renato Poltronieri, ele que é o fundador da Bramon, organização Bramon, e também do Astrocan. Ele vai explicar um pouquinho, Renato, como que qual a importância do Instituto da organização Bramon e do Astrocan para a astronomia e a sua função dentro da área? Bom, primeiramente agradecer a você, Evandro, ao amigo Douglas aqui, parceiro do Telescópio Matão, do Observatório Astrocan, ao nosso parceiro Tyson aqui que está dando nosso apoio. E, seguinte, a Bramon, o que a Bramon faz? A Bramon começou a realizar sonhos que eram só pensamentos no passado. Nós estudávamos os meteoros. E como registrar esses meteoros? Com o passar dos anos, nós conseguimos, com apoio de vários colegas brasileiros, principalmente da República Tcheca, que deram total apoio ao nosso trabalho, que era realizar aquele sonho meu de criança e de outros amigos. Quando a gente viu um meteoro no céu, a gente queria saber de onde que ele veio, para onde ele vai, o que é aquilo. Mas como registrar? Nós conseguimos, então, em 2014, formar a Bramon, um grupo de colegas brasileiros, e começamos a colocar câmeras em locais específicos para registrar esses meteoros à noite. Usando a tecnologia para um grupo de estudo. Exatamente. A gente conseguiu montar essas câmeras. E logo, já em 2014, na minha casa, os primeiros registros começaram a ocorrer, também em São Vicente e Brasília, lá em Samambaia, com o Carlos de Pietro. Nós começamos a registrar os primeiros meteoros brasileiros, feito trabalho por nós brasileiros. O grupo de 10 passou para 20, passou para 30, passou para 40 pessoas. De 3, 4 câmeras, passou para 10 câmeras e assim por. Equipamentos que vinham de fora, para a gente trabalhar. E logo aí, eu esqueci a data mais ou menos, nós começamos a fazer a primeira triangulação. Porque quando o meteoro passa numa área, a gente tem que triangular ele. Não adianta eu filmar ele sozinho, que eu não vou saber de onde ele veio. Quando a gente fechou o triangulamento, nós descobrimos que o meteoro veio de tal lugar, tal hora, tal magnitude, assim por diante. Com o passar dos anos, mais pessoas começaram a fazer parte da Bramon, tanto astrônomos amadores, mulheres, homens, dentistas, pedreiros, não importa, não precisa ser astrônomo. Não importa a classe. Não importa a classe, tem que ter paixão pela astronomia e principalmente na ciência cidadã, que é o que a Bramon faz. Com esses dados, ao passar dos tempos, e com as análises desses cruzamentos desses meteoros, nós conseguimos começar a calcular as órbitas desses asteroides, desses micrometeoros ou meteoros grandes. E com isso aí, depois das órbitas, nós conseguimos achar as crianças, vamos dizer assim, não o pai, as crianças.
aí vieram as novas descobertas científicas, onde Abramon, desde 2017, de duas descobertas científicas, inicialmente feitas pelo amigo Lauston, um caderninho, tá? Matemática, ele usou 3 cadernos, cálculos matemáticos, para achar as nossas duas primeiras chuvas de meteoros brasileiras, coisa que a gente só vê com os americanos. Em sequência, um novo colega entrou, ele criou um sistema para fazer busca dentro do nosso banco de dados, que lá tem, hoje, eu estimo que tem mais de 100 mil meteoros registrados. Começou a fazer mais cálculos, mais órbitas, e ali a gente já pulou para 65 descobertas científicas. E assim a gente foi crescendo, foi crescendo. Hoje nós temos um banco de dados gigantesco, câmeras espalhadas por todo o país, mais de 100 pessoas envolvidas na Abramon, e nós fazemos descobertas de chuvas de meteoros. Aquela chuva linda que você conhece, nós temos chuvas nossas. Que algumas pessoas pensam que é fogos artifícios caindo. Usam aquela estrela cadente, que era o sonho meu. Aquela estrela cadente não é uma estrela cadente, é um meteoro. E a gente conseguiu fazer descobertas científicas. Nós temos chuvas nossas, brasileiras, feitas sem dinheiro nenhum. A Abramon trabalha sem fins lucrativos. Não tem um apoio do governo, governamental. Nem governamental, nem municipal, nada. A Abramon é regida pelos seus próprios operadores, onde nós fazemos ciência cidadã. Fora as descobertas científicas das chuvas de meteoros, nós registramos as entradas de foguetes, as reentradas, os lixos espaciais, ocultações, muitas questões também sobre OVNI, era um OVNI, a gente consegue desmistificar, mostrar que foi um meteoro, não era um OVNI, ou um foguete passando. É isso aí que a gente vem fazendo na Abramon e levando não só adultos, mas crianças também. Tem infinitas coisas que a gente faz na Abramon. Tá certo, tem mais 2 perguntas que eu vou fazer pro Renato daqui a pouquinho. E eu vou te perguntar e você vai responder sincero aqui com a gente. Também estou aqui com ele, com o Tais, que ele é um astrônomo amador também. Entrou nessa vida, nessa área, essa loucura, essa coisa bacana, essa coisa científica que é a astronomia. E ele está concorrendo a um assento para 6 pessoas, no caso. Ele tá, quem sabe ele pode estar entre os brasileiros aí para o espaço, literalmente. Como é que é esse negócio aí, ô Tais? Então, primeiramente, também eu quero agradecer essa oportunidade ao Evandro, ao Douglas, por estar me proporcionando todo esse sonho que eu estou vivendo aqui. Ao grande Renato também, um grande amigo, está fortalecendo também, marcando a presença. E é isso mesmo, galera. Foi lá no evento, onde eu participei do Sérgio Sacani, onde eu descobri onde que está rolando esse concurso, né, para levar um brasileiro para o espaço, porque atualmente apenas 2 brasileiros foram para o espaço, o Marcos Ponte e o Vitor Espanha. E o Vitor Espanha está com esse programa também, com parceria com a Blue Origin, que pode levar vai levar um brasileiro para ir para o espaço. E eu estou nesse concurso. Atualmente, eu estou em 8º lugar no ranking no Brasil. Não está longe, está perto, hein? Está perto, hein? Está perto. E mundialmente, no mundo todo, eu estou em 33º na posição, né? Bacana. E como é que foi esse negócio de você entrar para esse mundo da astronomia? O que aconteceu? Você estava vendo lá, viu um disco voador, e você já quis descobrir o que é? Ou que nem o Renato já disse, como eu falava antigamente, que eu fui ensinado dessa forma, que era uma estrela cadente caindo. Fiz tanto pedido para tantas estrelas cadentes, uma estrela porcaria. Parece que não resolveu nada do meu problema. Nenhum dos meus sonhos resolveu até agora, cara. Então não era estrela cadente, era meteorito. Olha, você vê a chateação que eu fiquei na hora de descobrir, mas isso daí é bacana, é ciência, e os meninos aqui explicam. Como é que você entrou nessa vida? É interessante, você estava falando aí que é um pouco meio frustrante, né? A gente fica querendo expectativa grande quando se fala em astronomia. Você fez muito pedido para estrela cadente? Rapaz. Será que realizou? Um deles você vai mostrar daqui a pouco. Pois é, então, e eu comecei há quase 3 anos atrás. Eu estava naquele momento de redescobrir, né? Eu estava numa fase que eu não sabia para onde ir, sabia o que fazer. Aí eu comecei, rapaz, eu tenho que procurar uma coisa para gostar, né? Aí eu comecei a estudar os planetas. Eu sempre, quando eu foco em algo, eu quero entender como que funciona esse algo. Eu sempre tive esse conhecimento, essa curiosidade de ter o conhecimento de como saber que funciona, sabe? Por exemplo, o sistema solar. Nossa, esse planeta passando. Por quê? Por que isso existe? Por quê? Como é que funciona, né? E o que mais me motiva é saber que
por mais que nós somos tão insignificantes, tão frágil, tão nada nesse planeta, mas nós fazemos parte de algo muito imenso, né? E a capacidade que nós temos de compreender o universo nos torna pessoas especiais. Eu, basicamente, a partir do momento que eu comecei a mergulhar profundo na astronomia, eu fiquei impressionado, porque eu pude descobrir coisas que eu nunca imaginaria que era assim, né? E eu fiquei sabendo que um sonho seu foi realizado, mas não foi Estrela Cadente que realizou esse sonho? Como é que foi isso daí? Pois é, e quando eu estava lá bem no início, quando eu comecei a estudar sobre astronomia, eu assistia muito o Sérgio Sacani, aí foi quando eu conheci o telescópio Natan, né? Eu mandei uma simples mensagem lá, perguntando os valores, e eu deixei claro que eu ia uma vez conquistar. Aí foi quando eu falei para ele que eu estava juntando latinha, ia começar a juntar latinha, né? E depois fui juntando. Aí uma pessoa no grupo, né, dos telescópios Natan se comoveu com a minha Sensibilizou, história, né, com a sensibilizou. E acabou que ele foi sorteado, e do sorteio ele me apresentou com esse duzentão aqui, ó. Ó, sensacional. Você vê só como é que são as coisas. O Tyson não é qualquer pessoa, além de ele é um sonhador. E teve o seu sonho realizado, quer dizer, um guerreiro batalhou, juntando latinha, correndo para lá, para cá, ou seja, ele correu atrás do sonho dele e parte do sonho foi realizado recebendo hoje aí um super telescópio. Esse telescópio, qual que é esse telescópio, o modelo dele? Você sabe? Esse é um telescópio dobsoniano, telescópio Natan. Ele tem de uma abertura de 200 milímetros e a distância focal 1.600, que nós chamamos bom, de então, F8, né? É top. Cara. Esse aqui é um dos mais almejados assim pra galera da astronomia. No Brasil hoje, esse aqui é o diamante. Esse aqui é o conhecido como o gigante da astronomia. Céu profundo tranquilamente. Tem essa autonomia. Você vai fazer uma observação desde uma paisagem, com a lua com a super nitidez, todos os objetos do céu profundo, você tem um equipamento de ponta para você observar e fazer fotografia. Que bacana. Ô Douglas, eu tava vendo esse barco a caravela. Que é isso aqui, ô Tyson? Um barquinho caravela? Que é isso aqui? Então, galera, esse é o famoso telescópio James Webb, o telescópio espacial. E o interessante dele estar aqui sobre a mesa, porque ele reflete a história de toda uma boa parte da história da astronomia, né? Porque nós sabemos como começou o telescópio, né? E olha só onde é que chegou o telescópio. Essa é uma miniatura, então, do telescópio James, então. James Webb. Esse é o que temos de mais moderno hoje, né? De telescópios, falando de todos, no espaço. O primeiro que saiu foi o Hubble, né? A ótica dele é refletiva com espelhos, mas você pode ver, não é apenas um espelho, são vários espelhos. É uma chamada de ótica adaptativa. Os espelhos se movem para melhorar a visão do objeto que se aprofunda. E não é só espelhos. Cada espelho desse reflete a um espelho, que o Renato falou. Essa cor amarela dourada não é à toa. A camada lá no espaço é uma camada de ouro, para a radiação não deteriorar a camada refletiva. Tem que ser de ouro, lá é ouro. Então esse espelho amarelo aqui não é uma simples representação. Não é um decorativo. Não, lá é em ouro. Bacana isso daqui, então, olha, legal, hein? Parece um barco de caravela, galera, mas esse daqui, é um telescópio. Olha, tá desmontando, já arrebentei tudo lá. Ainda bem que ele é montado. Bom, agora eu tô entendendo, porque essa é uma maquete. Ainda bem, lá em cima ele não faz isso, né, no caso, né? Não. Lá em cima não... Uma curiosidade. Quando esse telescópio chega lá, imagina, filma aqui, o Rose, por favor. Não dá pra virar aqui, mas eu vou... Isso daqui é todo fechado como se fosse uma bolsa, tudo. Uma caravela. O cara dá um play no controle aqui, ele vai se abrir, vai abrir as placas solares, os espelhos vão colimar todos, colimado, o colimado que a gente fala, é o alinhamento óptico, aqui é o espelho secundário. Na verdade, não existe espelho secundário lá no espaço, é uma câmera, né? Mas eles vão se alinhar todos para essa câmera captar
um por um desses espelhos, todos Olha por só. controle remoto, todos por IA, na verdade, né? Totalmente automatizado para fazer um alinhamento fino dos espelhos, para que a imagem seja o mais nítida possível. Que bacana, hein? Ô Douglas, e aí você, com certeza então, foi parte aí do sonho pedido pela Estrela Cadente aí do Tyson. E eu, O Douglas, para quem não sabe, o Douglas é um empresário aqui da cidade de Matão. Estamos aqui na chácara dele, aqui em Mutuca, mas ele tem uma fábrica de telescópios de Matão, que você vai estar vendo agora, aí imagens da fábrica na cidade de Matão, e com o endereço embaixo, para você que quer um telescópio, precisa de um telescópio aí, ele tem lá todo tipo de telescópio que você precisa para descobrir aí a ciência, a astronomia aí. O Douglas tem o produto certo para você, tá certo? Vocês estão vendo imagens aí. Agora, o Douglas, lógico que depois vamos retratar as imagens para vocês. Eu queria falar sobre a questão esse modelo foi um modelo apropriado. Você falou assim, não, juntamente com o pessoal que ajudou, vai ser esse modelo aqui, porque é o que ele precisa, é o que o Tyson precisa para poder mostrar o trabalho dele, porque não é um simples telescópio. Esse já é um telescópio mais tecnológico, é um telescópio com mais potência, no caso, para poder dar mais autonomia para o Tyson. sim, esse telescópio é um telescópio de 200 milímetros, não é qualquer telescópio, tá? É um telescópio de 200. Ele não está acima de um menor, não está abaixo de um grande. Ele está no meio ali, tá? Na verdade, eu queria que o Tyson tivesse um 300, um 114, um 127, um 160, um 200. Todos, porque o trabalho que esse menino representa, que ele faz lá em Brasília, um 200 não vai dar conta. Então foi assim, já que o nosso seguidor resolveu dar um 200, era o que a gente estava querendo proporcionar para ele, que não é um pequeno e não é um grande, é um intermediário, tá? E esse daqui vai, com certeza, cumprir o que o Tyson quer fazer. Pelo menos agora de início, né? Isso, só que não vai parar por aí. A Telescópios Matão está com um projeto para esse menino aqui, que vai ser grandioso, onde ele vai ter todos os telescópios de Matão lá com ele. Caramba, olha só isso daí. Ele vai ter todos. Pode ser que não seja para agora. Sim. Mas ontem, numa conversa mais singela com ele, mais sincera, nós já trocamos uma ideia. Esse aqui é só um começo, onde a gente daqui a pouco vai doar uma plataforma para ele, uma câmera para ele. Porque o trabalho que esse menino tem, não tem ninguém no Brasil que faz. O projeto, né? Não tem, tá? Essa é a verdade. Então, o telescópio de 200 vai ser o que vai ter para agora, entendeu? Para ele começar. E vai ser o máximo para ele. Tá certo. Sempre bacana, né, rapaz? Que bacana isso daí. O Tyson realizando o sonho. O Douglas, juntamente com a galera que participou, que ajudou a fazer a doação, sensibilizando e ajudando ele a dar continuidade nesse programa. Porque não é só você receber, né, o Renato? Não é só receber o sonho ali. É você dar continuidade a um grande projeto, né? Que aí mais na frente pode se potencializar, né? Exatamente. A astronomia é uma coisa fantástica. Ela não para, né? Ela não para. Eu já tenho mais de 20 anos de astronomador. Eu comecei com telescopinhos pequenos, comecei com projetos, levava oculares feitos à mão, feitos à unha. Milhares de coisas que eu fazia eram escondidas. Verdade. Eu morri de vergonha, ainda tenho um pouco de vergonha. Somente em 2011, e graças a Marcos Calil, grandes nomes da astronomia no Brasil, me jogaram para fora. Aí eu fui direto para São Paulo. Aí o bicho pegou. Então ali eu comecei a mostrar o que eu fazia no interior, que é semear astronomia. Eu cato o telescópio, eu levo para qualquer lugar, qualquer bairro, sítio, escola, cidade, clube, boteco, qualquer lugar a gente leva o telescópio para a rua. Eu já atendi mais de 60 cidades no estado de São Paulo, já atingi cidades em Mato Grosso do Sul e Paraná. E nisso aí, fazendo nossa fotografia, fazendo divulgação, levando o telescópio para observações, ao longo dos anos. A família toda, minha esposa, minhas filhas também, fiz inúmeros cursos de astronomia, astrofísica, astrobiologia. Sou apaixonado por astronomia na parte da meteorística, que envolve Abramon. Nós já descobrimos o primeiro meteorito em 2015. E fora isso, o Astrocano leva o telescópio na porta da rua, na sua casa, na escola, bate-papo, trocando ideia, explicando para as crianças, para as pessoas, principalmente idosos em praças públicas. É fantástico de ver as pessoas observarem o equipamento.
Eu levo o telescópio, como eu falei, há muitos anos. Com o passar do tempo, surgiu a Abramon. Eu montei o Astrocam, que era um clube de astronomia. Hoje é um observatório. Tem um observatório na minha casa. Olha só. Eu recebo crianças, pessoas do Brasil inteiro, totalmente gratuito. Nós não cobramos astronomia. É de grátis e sem pagar nada ainda, né? Nossa, não sei a grande maioria. Mas os astrônomos, eu não consigo cobrar. Aquilo que eu queria quando era criança, eu não podia ter. Hoje eu tenho. E ao longo do tempo, de tantas coisas que eu venho fazendo com a astronomia a nível Brasil, de 3 anos para cá eu comecei a mudar um pouquinho também meu patamar. O Douglas virou uma parceria, um grande parceiro, me apoia o trabalho dele, telescópios de ponta, de linha, não tenho o que dizer. O que eu comecei a fazer? Eu faço tanto trabalho com crianças, com professores, com escolas, eu comecei a fazer, poxa vida, quando eu era criança eu não tinha. Hoje eu tenho e eu posso dar, eu posso ajudar. Então, junto com o Douglas e o Tyson ajudando agora, eu comecei a fazer rifa, porque eu faço doação de equipamentos. Bacana. Eu faço doação de telescópio, de ocular, de binóculos. Então você pega um telescópio simples que seja, manda para um garoto lá no Nordeste, outro lá para o Sul, outro para o Rio de Janeiro. Isso é o que eu venho fazendo hoje em dia. Faço eventos de astronomia ainda, faço palestras, participo do Encontro Nacional de Astronomia, sou membro da Sociedade Astronômica Brasileira, da União Brasileira de Astronomia. É uma loucura a vida de astrônomo, principalmente amador. Eu tô bem acompanhado, viu, galera? Porque o amador é aquele que faz realidade. O profissional é um profissional, ele fica preso na área dele, de estudo. Já o amador ele tem o campo aberto. O amador já tem mais liberdade, mais autonomia, né? Por que hoje em dia os amadores acabam de fazer mais descobertas científicas, às vezes, que um profissional? O nome é o profissional. Exatamente. Hoje em dia, eu já tenho uns 16 artigos científicos, alguns meus, e outros que o meu nome foi colocado diante do trabalho de amador. Tanto de descoberta científica, asteroides com anéis, descobertas, ocultações planetárias e assim por diante. Mas o grande foco hoje a gente tem que trabalhar com a astronomia. O Douglas faz uma coisa, galera, que a gente não vê. Nós temos o telescópio Maton, temos aí 3, 4 grupos no WhatsApp, onde a gente divulga esse trabalho. Então ali a gente consegue fazer uma coisa que ninguém faz no país. O telescópio é caro. Telescópio importação, nem pensar. Mas nós temos o telescópio Maton, com um preço acessível. Toda semana todo ganha um telescópio. Exatamente. O Por preço menos de 40 reais. é preço acessível e nós temos rifas. A gente faz rifa. Nós fazemos sorteio onde de repente, igual um bingo de escola, você compra um númerozinho com 10 reais, por exemplo, você ganha um telescópio igual a esse. 5 mil reais. Quem faz isso no Brasil? No mundo? É difícil, eu mesmo nunca vi. Então isso é fantástico, isso é maravilhoso. Ou seja, quantas pessoas hoje no Brasil estão com um telescópio na mão, coisa que não podia ter. Você vai comprar um telescópio de qualidade hoje, como o que eu tenho lá na minha casa, em cima do meu observatório, desse uma faixa de 30 mil reais. Uma loucura. E esse aqui faz a mesma coisa, até melhor. Então, com essa passagem, como eu não tenho mais tempo, tenho trabalho, família, ainda faço evento. Semana que vem tem um evento para fazer com a garotada. A questão é, eu consigo fazer isso para fazer doação de equipamento, incentivar os jovens a observar o céu. Principalmente nas salas de aula, eu incentivo os jovens a usar isso aqui para estudo científico, para ciência cidadã, não para ficar brincando. Usa ele em bem próprio. Você já pensou a gente ter um bichinho desse aqui, Evandro, eu pergunto para você, eu tenho 56 anos. Já pensou se eu tivesse daqui há 40 anos atrás? Se eu tivesse aqui para fotografar o céu, eu fazia foto na mão. Então é muito importante. A astronomia não pode parar. Qual que é a ciência mais antiga da Terra? A astronomia. Então, olhe para cima, fé. Acredite no sonho e corre atrás. Correu atrás. Que eu fiz. Corre atrás. A gente está aqui com ele aqui, ó, lutando por uma vaga para o espaço. Eu sou amigo pessoal do Marcos Pontes e do Marcos Palhares. Agora a gente tem um candidato aqui. Ó. Se a gente consegue, vamos votar. Vamos apoiar. Porque ele quer ir para o espaço e quer voltar. Se eu pudesse ir para o espaço, eu não voltaria. Isso só está acontecendo porque ele escolheu isso para ele. Ele quis, decidiu. Ele decidiu. Ele poderia estar no sofá da casa dele hoje assistindo essa live que inclusive nós estamos fazendo Ou jogando Free agora, Fire, né? jogando Free Fire, qualquer coisa.
e não Não está se concorrendo a vídeos nada, aleatórios. não está concorrendo a nada, não tendo um telescópio de nada. Ele não, ele põe a cara à luta. E isso daí eu falo, os maiores milionários do mundo só são milionários porque estão fazendo o que eles estão fazendo. O que ele está fazendo é o mínimo, não estou nem falando de dinheiro. Sim. Pelo que ele está fazendo sem ter dinheiro, imagina se ele querer fazer para dinheiro. Ele vai ser milionário com 10 anos. Desculpa eu falar, como empresário, minha visão. Mas se ele ter essa visão aí, em 10 anos ele também é mais um novo milionário. Ou seja, Só busca quem quer. Quem você está entendendo o que eu estou te falando? é a transformação de vida, né? Por completo. É o que eu estou te falando. Thales, qual que é a importância no caso, como institutos, eu vou perguntar para você, porque eu sei que já que o Renato ele já está na ponta língua, mas para você, assim, qual que é a importância de um instituto como a organização do Instituto Bramon, da Astrocan, que faz trabalhos aí com a galera, com a criançada, qual que é a importância na sua visão? Na minha visão, a importância que tem esse instituto, essas organizações, é que vai trazer o conhecimento para quem não tem o conhecimento, né? Essa é a importância, que vai levar o conhecimento com total fidelidade, veracidade também, né? As pessoas que não têm o conhecimento, né? Essa é a minha visão. Exatamente. Nós vivemos hoje muitos fatos errados na internet. Sim, principalmente quando se fala em astronomia. A astronomia hoje em dia, ela leva um foco de astronomia. Mas, infelizmente, nós estamos sofrendo hoje em dia por falsa, por fake, por exagero, por muito sensacionalismo. Só like. Só like. Só like. As pessoas querem que dê like. O Astrocan não quer like. A Bramon não quer like. Nós queremos a fidelidade, a realidade. Hoje a gente vê muito na mídia, eclipse da lua de sangue. Gente, não existe lua de sangue. A lua sempre vai sair colorida no horizonte. Não vai mudar. Quando ocorre um eclipse, ela fica mais avermelhada, mas é um eclipse. A lua de sangue, ela é para outro país. Isso lá no tempo passado, há anos atrás, eles usaram esse nome, é uma nomenclatura. No Brasil nós não temos isso. Hoje vai ter chuva de meteoros. Consulta um astrônomo primeiro. Não é aquela coisa, não. A chuva de meteoros é diferente. Primeiro passo, você tem que fugir da poluição luminosa, que a gente vive hoje em dia. Tem muita luz de LED destruindo o nosso meio ambiente. Outra coisa, procura real. Vai ter um eclipse tal. Procura saber certinho antes de colocar. Vai ter alinhamento planetário, recentemente. Vai ter 6 planetas visíveis a olho nu. Jamais. Aprendam isso. Plutão, Urano, Netuno, esquece. Você nunca vai ver ele. Até mesmo com 200 milímetros é difícil você achar ele. Ou seja, então a maioria das imagens, se não for pelo Hubble ou pelo James, é impossível. Exatamente. Eles são gigantes, mas estão longe demais. O que a gente consegue ver na visão humana é no pôr do sol, como quando ocorreu em 2016, sim. A gente via Mercúrio, a gente via Vênus, a gente via Saturno, Marte e Júpiter. Perfeitamente, como uma estrela no céu. Foi em 2016. Depois disso, a gente não consegue ter, igual recentemente falou. Hoje mesmo, no pôr do sol, nós estamos vendo. No amanhecer, a gente teve Mercúrio e Marte. Em 2025, é o mês que Marte se aproxima da Terra. Marte demora 2 anos para a gente se aproximar. Então, esse é o ano de observar o tinhoso. Ele é difícil de observar. Então, muita desinformação na internet. E às vezes até proposital isso daí, realmente para poder ganhar like, engajamento, né? E aí acaba prejudicando o trabalho sério, no caso dos astrônomos. Né? Exato. O Tarso está aqui, uma coisa que mais acontece hoje. É mais fácil a mídia procurar o sensacionalista, porque ele vai falar aquilo que o jornal quer. Mas Que amacia o ego das pessoas. Não é o real. Aí ele vem e procura um astrônomo que estuda, que se dedicou, por exemplo. Olha aqui, isso é um meteoro. Essa é a realidade. Mas não, ele quer aquela coisa explodindo, acabando o mundo. Isso é sensacionalismo. Para nós, não dá. É chato isso. A gente gosta de mostrar a realidade. Aí é onde a mídia não procura os astrônomos. Procura mais a galerinha. Procura os influenciadores, para falar bem a verdade. Né? Exatamente. Bom, você vê ao fundo aí o Douglas preparando ali o telescópio ali, tá fazendo ali o possível ali. Mas galera, é o seguinte, para encerrar aqui, agradecendo desde já ao Tyson. O Tyson tem 30 anos, você vê, é um jovem rapaz aí, tá trabalhando, batalhando, é um batalhador nato aí.
que mora na cidade ali no Distrito Federal, em São Sebastião ali. Então, é um sonhador que mostra que ele está realmente realizando, parte do sonho dele está realizando. E ele não vai parar, ele vai batalhar, como diz aqui o empresário Douglas, a questão dos outros telescópios, que ele vai conquistando outros e outros. E é assim que continua. Quem persiste, quem tem sonho e persiste, vai para cima, consegue alcançar. E você, que tá aí jogando Free Fire, que tá aí vendo vídeos aleatórios, vídeos que não te agrega nada, o que você tem feito? O que você tem agregado para a sua vida? O que você tem formado aí para uma carreira futura? Pense bem nisso daí. Talvez basta uma decisão como o Tyson tomou, e aí pode levar você a alcançar o impossível, mandar você para o espaço. Eu falei aqui com o Douglas, empresário do Telescópio Matão. O Tyson, a consideração sua, Tyson. Então, galera, você estava falando aí do projeto, mas que afinal é esse projeto, né, que eu tenho para fazer lá em Brasília, né? Esse projeto, galera, é que, como eu ando pensando muito, os mais velhos, as pessoas mais experientes, eles não têm mais essa vontade de olhar para o céu, de apreciar, de querer saber como é que funciona o sistema solar, o universo. Como os mais velhos não têm mais esse interesse, o meu foco é nas crianças. A criança que cresce ali com aquela... Nossa, eu vi a Lua com um telescópio, eu vi as crateras. Essa imagem vai ficar para sempre na mente de uma criança. As crianças que pensam que a Lua é de queijo. Pois é. E isso pode ser o quê? Um impulso para grandes cientistas, para grandes astrônomos, futuros astrônomos, né? Para grandes empresários. Isso pode agregar até algo fora da área, que nem pode ser um piloto comercial, um piloto de avião, pode ser um piloto de foguete, ou seja, isso aí abrange um campo enorme, né? Um espaço, na verdade, né? Verdade. Olha que bacana, hein? Quando ocorre alguma explosão, boom sônico, que a galera fica desesperada, como ocorreu recentemente, acho que 15 anos de Rio Preto, acho que no Rio de Janeiro também, todo mundo falou, foram caças, foram aviões. Aí na internet você vê chovendo, falando que é o fim do mundo, ou que é isso, ou que foi um foguete. Não é. Consulta, Bramon. A gente verifica, a gente mostra. Foram caças da Força Aérea que passaram atravessando a barreira do som, e a gente consegue ver tudo isso aí. Já tem um observatório que já... Uma explosão, um voo sônico, chamado de meteoro, ou meteoro, é bem... Desmifica isso daí, tá? Desmificando, porque tem muita gente que fala, nossa, é um ET que desceu. É que nem as câmeras nossas, elas ficam ligadas desde 2014. Minhas câmeras nunca desligadas, nós nunca registramos nenhum off. Agora eu vou te perguntar, já que você entrou nesse assunto, para encerrar aqui, Renato, os alienígenas existem? Não. Depende do ponto de vista da pergunta, né? Depende de qual... Não, se for pela minha sogra, mas ela é o normal dela, é assim, né? Mas eu tô falando dos alienígenas de verdade. É o quê? Um ET é um objeto extraterreno. Esse sim existe, nós temos uns meteoritos. Não tá aqui agora, tá dentro do carro. Só não é vida, né? São os meteoritos. Mas não é daqui. Não é da Terra. E entra a todo momento. Esse entra com a classe de extraterrestre? Sim, é um ET. Extraterreno. Extraterreno não significa vida. Então, a Terra é bombardeada todo dia por quê? 100 toneladas ou mais de meteoros. É que a gente não vê durante o dia. Mas à noite... Mas acontece constantemente. Ontem, eu e o Tyson, observando Júpiter ali no quintal, nós fomos surpreendidos por um bólito do lado de Júpiter. Deve estar registrado lá em casa na câmera. Pergunta pro Tyson. Então, essa questão, ela envolve muito, mas é mais a mistificação da cabeça da pessoa. Porque eu já tive em locais que as pessoas estavam avistando um objeto voador não identificado, um possível OVNI, e eu com as câmeras monitorando do lado, nada. Aqui em Matão, eu não sei se eu nós temos casos fantásticos, nós temos casos muito importantes, a qual eu já participei, inclusive eu respeito a área da ufologia científica. Nós perdemos um grande amigo, José G. Baerge, o maior astrólogo brasileiro. Astrólogo não, ufólogo. G. Baerge, da revista UFO. Sim. Ufologia científica. É diferente. A astronomia chega numa o que tem base, na verdade. Isso. Ele morreu, né? Vamos dizer assim, até recentemente.
Uma pena, um grande amigo, palestrei junto com ele num evento de ufologia e astronomia junto. A gente anda brigando, é porque eles querem que seja uma nave, e não é. O que mais acontece hoje em dia, Torcem para ser, na verdade. o que mais acontece hoje em dia é você pegar um avião passando agora no final da tarde, fazendo o contrário, e ele fala que é um ET, ou é um objeto, e não é, é um avião. Né? Então, agora, aquela ufologia chata não é legal. A ufologia científica, como a astronomia é científica, as duas casam. A gente Sim. tem um objeto. Hoje temos dados, né? Você viu, Os cruzamentos de dados, tudo. você viu o que aconteceu com o cometa 6 Atlas. Até hoje está falando que é uma nave espacial. Parou um pouco, né? Porque até enquanto não foram lá, fala, não, gente, isso ali é um cometa, tem forma de cometa, ele tá na velocidade de cometa. Enquanto não foi 10, 15 falar que é cometa, que idiota falando que era ET, E dão vantagem àqueles que acham que é um ET. Sim, Então, porque é o que mais vende, né? exatamente. Aí entrou no ponto. A astronomia não dá dinheiro. A Não dá, dá dinheiro A bastante. astronomia não é Muito. reconhecida pela nível nacional. A ufologia, existe um número de cidades no Brasil que tem o dia da ufologia. Varginha é uma, né? Sim, Nós temos câmeras lá, tá? Em Varginha? Se nós estivéssemos falando de ET, ufologia extraterrestre agora, tenho certeza que em vez de 30, 40 na live ia ter uns 500. Ia ter uns 500 e 1000 ali. Não, tenho certeza. Entendeu? Não, e o interessante é que essa história de alienígena, de ET, cara, seria muito da hora, né? Se realmente verdade. fosse verdade. Imagine, nós aqui atual no século XXI, nossa geração descobrindo que existe vida aqui fora da Terra. Imagine isso. Mas o que acontece? É porque as pessoas gostam, como o Renato falou, gostam de causar muito alvoroço quando se fala de astronomia. Que nem na questão desse 3 hiato ali mesmo. Cara, seria da hora se fosse uma nave. Mas qual que é a realidade? Um cometa. Um simples cometa. O fato lá Aquele do... uma lá, como que é? Esse aí foi o Era primeiro. outro cometa que passou que ninguém nem viu. Foi o primeiro. Esse aí foi o primeiro. E a questão também do sinal WOW. Cara, os caras fazem um fuzuê com isso aí. Cara, seria legal se fosse alienígena. Mas qual que é a realidade? Foi uma estrela de uma supernova que explodiu, que as ondas passou por uma poeira de gás e emitiu umas ondas que o nosso telescópio aqui captou. Simples isso. Não é chato? E tem também a do Egito. Os caras ficam falando que foi os ET que fez as pirâmides, né? Cara, seria legal, mas qual que é a realidade? 10 mil homens carregando pedra. Essa é a E realidade. uma coisa que ninguém sabe, falando de Egito aqui, ó, só reiterando, aquele nariz que tá faltando da esfinge, aquela do leão, vocês não sabem, mas foi Napoleão que jogou uma bomba lá. Não, foi Napoleão. Jogou um canhão lá, arrancou o nariz da esfinge. Napoleão ficava treinando, fazendo tiro ao Não foi mesmo aquilo lá? Foi Napoleão. Foi Napoleão. Eu tenho certeza que muita gente sabe disso. Ele estava treinando. Não, ninguém sabe. Hoje a história não conta. Napoleão tinha que treinar seus canhoneiros para poder acertar o alvo. Então a esfinge, infelizmente. Você viu que tem um buraco no meio da cara, que é um leão assim? É ele que deu uma bola de canhão. Não foi uma só, não, foram várias. Mas é isso aí, galera. Bom, pessoal, é isso aí, bacana, legal. Essa galera aqui de peso não é qualquer galera. Simplesmente o fundador da Bramon, o astrônomo Tyson, astrônomo amador que já entende que muito mais do que muitos profissionais, e ele, o empresário Douglas, que é da fábrica Telescópio Matão, que produz aquelas maravilhas ali para continuar desvendando os mistérios da astronomia e além da astronomia, o campo que realmente é gigantesco aí. Suas considerações finais, nós estamos chegando no final aí, Renato. Vou só agradecer, Evandro, agradecer vocês e dizer, a astronomia é tudo. E nós temos aqui, ó, telescópio para divertir o país inteiro. Gente, a astronomia ela se faz no visual. Aprender a olhar o céu com os olhos, anotou no caderno, nem precisa de celular. Aí você parte para o telescópio para ver as maravilhas do universo. Telescópio Matão. É isso aí, mano. Eu nem tenho nada para falar mais depois dessa explicação do Renato, dessa conversa que nós tivemos. Porque assim, se tiver aqui gente conversar em assunto sério, de verdade, nós vamos ter que ficar aqui um mês falando, entendeu? É isso aí, agora tá. Nem indo pro espaço vai
vai conseguir falar tanto ainda. É assim, aqui aos olhos do ser humano, é assim, pelo pessoal ser da ciência, muita gente não acredita em Deus na ciência. Sim. Eu sou um cara da área das ciências e eu acredito em Deus. É diferente, assim como Albert Einstein, outros cientistas famosos acreditam em Deus. E depois se renderam, né? No começo não acreditaram, mas depois se renderam, né? E voltando aqui para mim rapidinho, se eu falar isso perto de alguns amigos, eu vou perder a amizade. Não. Só que, cara, pega para estudar o nosso universo. O ser humano só consegue enfiar um foguetinho que malemar atravessa a atmosfera. Deus fez a coisa tão perfeita que não é pra gente chegar. Não. É pra você parar aqui. E admirar, né? Não, é só pra você parar aqui, pra você ficar na curiosidade. Vai por isso que eu tô falando que você vai ser feliz. Mistério, minha mãe sempre falou que o mistério é um mistério. Você não vai passar O disso. ser humano não se desenvolveu psiquicamente. Né? E não O vai. ser humano é muito pequeno, principalmente hoje em dia, com tanta diferença, com tanta divergência de religião, credo, cor, raça. O ser humano é muito pequeno. O dia que o ser humano realmente desenvolver mentalmente, a gente chega lá. Mas por enquanto não. Esse é meu pensamento. Não chega. E o papel no caso da religião na astronomia para você, Tyson? Isso é um fato muito curioso, porque quanto mais eu mergulho assim na astronomia, Mais no escuro você fica. Não tem jeito. não, isso faz me crer mais que exista um criador que possa ter regido, porque ó, só para vocês entenderem, existem 122 características que elas têm que estar sincronizadas harmonicamente para que venha ter vida aqui na Terra. Na Terra. Na Terra. Para que venha ter vida aqui na Terra. Agora vocês pensam por isso. Como que isso é possível? Stephen Hawking, ele era um astrofísico. Tem no YouTube, tá? As teorias de Stephen Hawking, que é tão interessante, como que é aquele livro dele que ele postou antes de morrer, que é o último documentário dele, as teorias de Stephen Hawking. Ele conduz apenas 1% do nosso universo observável tem vida. Sabe o que é 1%? No universo nosso, Imagina essa mesa aqui. Você não vai ver esse 1% aqui. Você não consegue ver. Como você colocou um grão de areia na mesa que é da cor da mesa, você não consegue. Você não consegue entender. Então, para ele, 1% do universo observável. Estou falando do que existe. Nós não sabemos o que existe. Nós só sabemos o que a gente observa. Imagina aqui, ó, pega um ângulo aqui. Aqui tem 1% tem vida, daquelas estrelas. Que a gente é capaz de alcançar. O nosso Sol é uma estrela. É uma estrela anã branca. Tem 9 planetas catalogados, fora os outros 100 e poucos asteroides, sei lá como que é, o Renato sabe falar. Tem mais de 1000 planetas catalogados no nosso sistema solar. E encerrou? Não? Tem mais de 1000 planetas catalogados no nosso sistema solar. Só 9 são catalogados como planetas. O resto são poeiras, asteroides. Então, cada estrela tem no mínimo um planeta orbitando. No mínimo, mas são mais. Só os que nós conhecemos aqui deve ter uns 60 planetas orbitando. Né? Então, nós estamos falando que cada estrela tem um planeta orbitando. De 300 milhões de sóis, de estrelas, tem 1% de vida, que é no nosso universo observável. Então, imagina, 1%. Cara, é mais de 1000 planetas com vida. É algo Tem noção? Bem mais, muito mais. É algo realmente magnífico, viu? Obrigado, Renato. Obrigado, Tyson. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Foi legal bater esse papo com essa galera aqui. Gente, fiquem todos com Deus e até a próxima. Porque isso aqui é só o começo, viu? Logo, logo estaremos retornando com essa galera toda aqui, até no podcast. Prepara, porque vem novidade por aí. Tem novidade por aí. Beijão, grande abraço a todos. Você quer ver uma coisa que incomoda o ser humano? Evandro, você quer ver uma coisa que incomoda o ser humano?